da Igreja Santo André, como guardião desta paróquia, venho expressar nossos sentimentos pela partida do Reverendo Tamaki. Estamos muito sentido difícil de imaginar essa igreja sem a presença do Reverendo Tamaki. Mas o que nos conforta é a certeza que ele está nos braços de Deus. Acompanhamos o seu ministério de reverendo e o que vimos foi um homem íntegro e de muita fé. Sim, sigo meu Salvador, junto daquele que o Senhor vem chamar. És exemplo a caminhar, voz no deserto a preparar o meu andar. Luz repleta de paixão a pregar. Luz repleta de paixão a pregar. Guia meu coração em meio à escuridão até o meu Senhor. És Pai a evangelizar, seus filhos vêm catequizar por amor. Luz repleta de paixão a pregar. Luz repleta de paixão a pregar. Luz repleta de paixão a pregar. Meu irmão, minha irmã, eu convido a cada um de vocês a colocar no altar, neste altar, que tanta Eucaristia, que tanta palavra o Reverendo Tamaki dirigiu a cada um de nós nesta comunidade. Serviu com a sua vida total. Colocar no altar as nossas orações e fazer esse devocional de 7º dia, junto com esta comunidade que está vivendo o seu luto. Nós vamos editar, provavelmente uma ou outra fala vai ficar um pouco mais curta, mas não se preocupe, porque no culto de 30 dias, aí nós vamos fazer algo mais completo. A semana passou muito rápido e a gente ficou assim com essa coisa inesperada e a gente não consegue olhar para a paróquia e imaginar a paróquia sem a presença do nosso reverendo. Então está todo mundo desnorteado. Nós vamos iniciar saudando a Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nos guarda, nos protege e nos conforta. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Amém.
玉先生、長い間日本語の礼拝、どうもありがとうございました。最後まで日曜日の礼拝を立派に遂げられて、天国へと旅立たれました。これからも天国より私たちを見守っていてください。安らかにお眠りください。Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Sabemos que o nosso Redentor vive e que ao final se levantará sobre a terra. Continuemos, portanto, com os nossos olhos fixos em Jesus, daquilo que o reverendo nos ensinou, pois é de Jesus, dele, que depende a nossa fé. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu teria dito a vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Depois de ter preparado, voltarei e tomarei vocês comigo, para que onde eu estou, vocês estejam. E vocês conhecem o caminho para ir onde eu vou. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Coleta do dia. Fonte de vida plena, lembramos hoje na tua presença o teu fiel servo Masakazu Tamaki, reverendo Tamaki. E te rogamos que, tendo-lhe aberto as portas de uma vida mais abundante, 7º dia do falecimento, cada vez mais o receba no teu serviço jubiloso, a fim de que contigo e com quem te serviu fielmente nesta vida, participe da eterna vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós usamos tantas vezes esse evangelho, o reverendo Tamaki também, porque é a grande verdade. Na casa do Pai há muitas moradas. O reverendo Tamaki foi ocupar o lugar dele na casa do Pai. E nós vamos ouvir tantas pessoas falando, fazendo a sua homenagem, portanto, eu vou falar um pouco menos. Quero deixar aqui também expressar, na verdade, o meu luto, a minha tristeza, diante dessa Páscoa. Não é partida, é Páscoa. Ele ressuscitou, ele está com Cristo. E essa certeza vem exatamente de eu ter aí, ao menos, convivido esse tempo com o reverendo Tamaki e depois também sabendo de outras histórias da sua hombridade, da sua humildade, da sua paciência e da sua fé. Eu não tenho dúvida, como reverendo que sou, o tanto que ele sofreu. Tanto sofrimento que muitas vezes nós, eu e você, provavelmente tenha causado no coração dele alguma incompreensão diante da postura do reverendo, alguma palavra um pouco atravessada, mas tudo isso ele foi capaz de guardar com serenidade. Eu confesso que não tenho esse dom. Portanto, é evidente que cada um tem o seu jeito. E por isso eu tenho a certeza de que ele
tendo dado sentido às palavras que muitas vezes vieram diante dele, ele dando esse novo sentido, isso fez um homem santo. Santo porque o Evangelho diz, sejam santos como o Pai é santo. E eu pensava assim, que se eu fosse católico romano e tivesse como padre numa igreja católica romana, eu iniciaria o processo de canonização do reverendo Tamaki. Mas não precisa, porque primeiro que nós somos anglicanos e depois que a canonização do reverendo, ela foi feita dia a dia na sua vivência, Então, ser de santo como Pai Santo é isso. Ele agora nos braços do Pai. Eu termino dizendo que a imagem que vem à minha cabeça, ao meu coração, como eu sempre repito, do filme A Cabana, quando aquele ator magoado, ele faz a experiência do encontro com Deus e Deus não diz nada, o abraça, dá um sorriso e diz assim, nossa, como eu esperei por esse momento. E é assim, do jeito que eu consigo visualizar, Deus o abraçando, dizendo, como eu esperava por esse momento. Sede bem-vindo, reverendo Tamaki, na glória de Deus. Amém. Eu convido você, então, a fazer o seu momento de oração, de agradecimento, como diz o nosso livro de oração comum, agradecendo a Deus pelo tempo que Deus proporcionou o reverendo Tamaki estar conosco, nos dando a oportunidade da gente conviver com Ele, amar e aprender as coisas de Deus através do seu jeito, do modo dele ser, das suas palavras. Portanto, então é um momento que você agradece a Deus. Vamos rezar juntos.
慈しみ深い主よ。あなたは変わらない恵みを持って、生きている人と死んだ人とを守り、絶えず恵みの露を注いでくださいます。今私たちは、主に召されて、すでに1週間を過ぎた主のしもべ、玉木正和司祭を覚えて祈ります。どうか世を去った人も、なお世にある私たちも、常に主にあって、生との交わりを楽しませてください。父と聖霊と一体であって、世々に生き支配しておられる主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。Meus queridos e amados irmãos e irmãs da Igreja Anglicana de Pereira Barreto, saúdo a todos vocês. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Que o amor do Pai, o Criador, vos sustente e a força do Espírito Santo vos encoraje. Neste momento difícil que vocês estão vivendo e celebrando. Cristo é a nossa paz. Ele é a ressurreição e a vida. Me solidarizo com vocês pela Páscoa do nosso querido irmão, Reverendo Tamaki. Hoje estamos relembrando a vida do Reverendo Tamaki. Por vários anos ele trabalhou como voluntário da Escola Santo André. Todas as manhãs era recebido pela arara com seu grito característico de felicidade. Depois, ele ia lá no salão paroquial, recebia as crianças da nossa escola, dando sempre um bom dia, com seu sorriso no rosto. Tinha um carinho enorme por todas elas. Todas as sexta-feiras, ministrava o culto devocional com as crianças da escola. Contava parábolas da Bíblia, cantava. Quando iniciava a oração, onipotente Deus, mesmo as crianças inquietas e irrequietas ficavam em silêncio. Tamaki era uma pessoa humilde, dizia ser mordomo de Cristo, pois colocava em prática o amor de Cristo. Não era pastor somente da nossa igreja, era pastor de todas as crianças que estudavam e estudam nessa escola, dos idosos do Migumicai e de qualquer pessoa que por aqui passavam. Oi, eu sou Ana Paula, eu sou ex-aluna da Escola Santo André e eu desde criança pude conviver com o tio Tamaki, assim como ele era chamado pelas crianças, e pude aprender muito com ele. E meu filho Mateus, hoje ele é ex-aluno também, e a Giovana ainda estuda, vinha convivendo também e aprendendo bastante com o tio Tamaki. Ele sempre muito carinhoso com as crianças, falava sempre baixinho, mas as crianças prestavam muita atenção nele. Quando nós começamos aí, que fomos picados aí pelo amor à escola, amor à igreja aí, né? E quando o reverendo, naquele sonho da ala capa rosa, ele sempre incentivava, com um jeito simples dele, carinhoso. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, temos que rezar, vai dar certo. E isso foi o que sempre marcou nele, com a gente, a bondade, a caridade. E um dos eventos, dos momentos alegres que passamos juntos, aquele silêncio nipônico, fazendo um macarrão lá na CEP, até que eu não aguentei, dei um tapa na mesa, e ele do meu lado, ele começou a tremer, com o susto que ele levou, e depois só foi gargalhada, ele mesmo só rindo, e sempre carinhoso, pegando as crianças, buscando as crianças nos carros com o guarda-chuva na época da chuva, mas ele tomava chuva.
Então são atitudes que mostram que ele era luz aqui pra gente, exemplo de ser humano, de pessoa, e vai nos deixar saudades, e na nossa crença a gente sabe que ele está no descanso eterno. Gostaria de citar aqui um versículo da Bíblia que diz: servo bom e fiel, entra no teu reino. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 25. Reverendo Tamaki foi uma pessoa muito iluminada para nós. Dentro da nossa comunidade, ele foi muito importante, ajudou muitas crianças. As minhas filhas, principalmente, gostavam muito de ir na escolinha dominical, porque o reverendo, ele foi uma pessoa que ele animava muito as crianças. E com isso, a gente agradece muito pela sua dedicação a todas as pessoas, principalmente as crianças. Obrigada por tudo, reverendo. Agradecemos ao Senhor Reverendo Tamaki pelos ensinamentos e histórias contados na escola bíblica. Nós, alunos da escola bíblica, ficamos muito tristes com a partida de nosso Reverendo Tamaki, carinhosamente chamado por nós de Tio Tamaki ou Tamaki Sensei. Expressamos aqui a nossa admiração, respeito e carinho. Agradecemos pelos ensinamentos em Cristo, pela paciência, dedicação e partilha de muitos conhecimentos. Muito obrigado. Tio Tamaki, obrigado por me ensinar muitas coisas. Você sempre estará no meu coração. Agora você vai brilhar lá no céu. Eu também aprendi muita coisa com o senhor. Eu admirava o senhor quando o senhor sempre estava na escola, cuidando das crianças, na escola bíblica, dando aula para as crianças. Muito obrigado, tio Tamaki. Você sempre estará no meu coração, da Bianca e da mãe da Bianca. O que falar sobre o reverendo Tamaki? Dentro das bem-aventuranças, a que mais me lembra ele é: felizes os puros de coração, pois verão a Deus. O reverendo Tamaki sempre com um sorriso assim infantil no rosto,
sorriso de criança. Ainda lembro uma vez quando ele chegou em casa, a tia me tinha acabado de fazer um bolo de fubá e um café. Ele sempre vinha tomar café em casa. E ele lembrou da primeira vez que ele comeu um bolo de fubá. Contando, né, a história do sítio. A pessoa convidou ele para comer um bolo de fubá. Mas eles tiveram que primeiro debulhar o milho, socar o milho num pilão para fazer o fubá, para depois fazer o bolo de fubá. Ele contava isso numa alegria tremenda, assim como a alegria que ele tinha em visitar os seus paroquianos. Por vezes eu ia junto com ele e ficávamos ali horas escutando as conversas. Um carinho tão grande e o detalhe de cada vida que ele cuidava, que ele cuidou durante décadas, como guia espiritual, como pacificador, e sempre com muito carinho, muita dedicação. O pastor Tamaki sempre foi uma pessoa que me marcou muito. Uma porque ele era um japonês muito bonito, né? O japonês era muito bonito. Eu falei, nossa, quando eu crescer quero ficar bonito igual ele. Pena que eu virei essa coisa feia de hoje, mas tudo bem. E o pastor Tamaki era uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que mesmo eu era criança e ele falava comigo, conversava comigo, e ele também influenciou então na minha juventude. E eu sempre olhava isso, né, a dedicação dele, a força dele, e isso me deu, surgiu muito no meu coração esse anseio, essa vontade de também servir a Deus como ele servia. Né? Eu tive outros exemplos também, mas o pastor Tamaki era um exemplo que acompanhou desde a minha infância. E resumindo a história, hoje eu sou um pastor, eu me formei em odontologia, fiz missões na área médica no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, fiquei 9 anos no Amazonas fazendo missões entre os índios, voltei para São Paulo, me formei em teologia depois da odontologia, fui ordenado pastor, não na igreja episcopal, mas na igreja Metodista Livre, e hoje eu sou pastor da igreja Metodista Livre e tenho servido a Deus através da minha vida. E o pastor Tamaki me influenciou muito. Meu nome é Álvaro, sou aqui da paróquia Santo Estevão. Estou fazendo esse pequeno vídeo para falar sobre a pessoa do reverendo Tamaki, né? Eu acho que o reverendo Tamaki sempre foi um visionário, né? Um missionário. Em todo a sua vida ministerial, ele nunca ficou na zona de conforto. Por mais que ele tinha uma condição ministerial confortável, ele sempre procurava fazer missões. Tamaki, período que morei em Pereira Barreto entre os anos de 2012 a 2016, foram 5 anos de aprendizado. Ele nos deixou seu legado. Foi um sacerdote fiel, missionário, caridoso. Exerceu com muito zelo seu ministério. Ele combateu o bom combate. Vai. Orando, orando, orando ao meu Senhor, joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Quem
quem ensinou essa música foi o reverendo Tamaki, né? E a titia gostava porque ele fazia bem forte assim, Rafa. Aí a titia dava risada, né? Agora a gente pede para Papai do Céu dar um abração nele, para que ele sinta todo o nosso carinho e gratidão. Manda beijo. Beijo. Reverendo Tamaki, um evangelizador, um guerreiro, uma aroeira. Isto o digo pelo fato de ter enfrentado seus problemas de saúde com muita garra e não abandonando suas ovelhas. Amava suas explanações sobre os textos lidos nos cultos, sempre embasados em experiência e conhecimentos profundos. Ajudei-o como ministra muitas vezes e o fazia com orgulho e satisfação enorme. Sentirei sua ausência, mas a vontade divina, por mais dura que seja, tem que ser aceita. Cumpriu sua missão terrena com hombridade, dignidade, humildade. E sua dedicação à Igreja Santo André, ao Megume Kai e à Escola Santo André, enfim, a tudo que lhe competia foi imensurável. Que nosso bondoso Pai Celestial dê forças aos familiares e amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tio Tamaki, agradecer ao mínimo por tudo que nos ensinou. Obrigado. Reverendo Tamaki, obrigado por ter mostrado o caminho da fé. Agradeço pela dedicação, empenho e ensinamentos. Reverendo Tamaki, sua ajuda e apoio foram muito importantes para nós. Nunca será esquecido. Foi uma alegria imensa ter conhecido o reverendo Tamaki, que ele muito nos ensinou o Evangelho de Cristo e cremos que agora ele tem cumprido sua missão aqui na terra e Cristo tem chamado para os seus braços hoje e que em conjunto com os anjos lá do céu ele está louvando e agradecendo a Deus pela missão que ele tem dado e que ele tenha a vitória nos braços de Jesus. Eu quero agradecer a presença do reverendo Tamaki, que passou os 10 anos aqui com nós em Campo Verde, o trabalho da igreja. Hoje ele nos deixa mais na certeza que a missão dele foi cumprida aqui na terra, nos ensinando a evangelizar e os trabalhos da nossa igreja também. Agradeço muito e que Deus deu descanso em paz para ele. Eu quero agradecer a Deus, né, primeiramente, por ter tido a oportunidade de conhecer e conviver com a família do Tamaki, né, em especial com o reverendo Paul Masakazu Tamaki, que conviveu, né, durante 10 anos aqui em Campo Verde. Então, eu pude conviver, né, e crescer, né, na minha fé, na igreja, com ele, né, foi ele quem batizou a minha filha. Eu pude ter essa honra. Ele foi meu padrinho de 8ª série. Então, vai deixar em nós, sim, muita saudade. Mas eu tenho a plena certeza que o céu está em festa, que ele está lá sem dor, sem choro, sem pranto. Está lá descansando com o Pai, porque ele foi um exemplo muito grande aqui para nós. E eu tenho um orgulho de ter convivido com ele. Queridos irmãos, pastor, família Tamaki, hoje coube a mim homenagear o reverendo Paulo Tamaki. Reverendo que foi muito importante na minha vida. Eu o conheci, vamos falar a data exata, no dia 18 de julho de 2003. Foi quando o reverendo
ele orientado pelo bispo Primaz, com quem eu tinha mantido contato, porque eu não era de Cuiabá, eu era de Recife. Estava morando em Cuiabá e Cuiabá não tinha nenhuma igreja anglicana. Então eu mantive contato com o bispo Primaz, ele me disse que estava indo para Campo Verde, no estado do Mato Grosso, um reverendo que para cuidar das famílias anglicanas que moravam lá em Campo Verde, e também manteria contato comigo e mais uma irmã da Universidade de Mato Grosso. Como presente do reverendo Paulo Tamaki, porque ele já sabia que eu tinha dificuldade na visão, então eu tinha que ler na Bíblia de letra grande, o que eu não tinha até então. Bom, reverendo, ele foi uma pessoa maravilhosa lá na comunidade, congregou as famílias que lá estavam, dentre eles o irmão Léo e sua família, o querido Léo, certo? Então, congregou as famílias todas lá, tendo culto periodicamente, escola bíblica, tudo aquilo que manda os nossos entendimentos cristãos. Bom, onde ele fazia isso? Né? Lá em Campo Verde, um senhor, dono de terras, doou para cada igreja séria, certo? Um terreno. E coube a anglicana um terreno onde o reverendo e sua esposa, Satiko, através de campanhas, doações, todos os sacrifícios, construíram a primeira igreja anglicana do estado de Mato Grosso. A Satiko, sua companheira, participou de muitos programas, muitas solenidades. Ela era uma pessoa sempre à frente. Queridos irmãos, dos movimentos queridas irmãs, cristãos. Na presença de Deus, oremos em memória e em gratidão pela vida do nosso querido irmão, reverendo Tamaki. Ó Senhor, Deus amoroso, que teu amor infinito e misericordioso abrace toda a igreja, nos céus e na terra. Em especial, recebe a nossa gratidão pela vida e testemunho de teu filho, reverendo Tamaki, cujo nome gravado em nossos corações apresentamos diante de teu altar. Pai de misericórdia, lembra-te de teu servo, reverendo Tamaki, segundo o favor que demonstras a teu povo, e concede que ele, progredindo no conhecimento e no amor a ti, prossiga de força em força na vida de perfeito serviço em teu reino celestial, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está assentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor.
Meu pai, Reverendo Tamaki, ou Tio Tamaki, como era conhecido, sempre nos ensinou o caminho do Evangelho através de seus cultos, pregações e ações como verdadeiro homem de Deus. Sempre me perguntava por que uma pessoa tímida, que não gostava de multidões e de fazer discurso, era reverendo. Hoje eu aprendi que não importa se faz pregações espetaculares ou se faz movimentos grandiosos, o que importava era como conquistar o respeito das pessoas apenas com simples atitudes. A humildade é o que aprendi com ele e levo para a vida toda. E vi isso em cada pessoa que compareceu ou que mandou mensagem de condolência ao Reverendo Tamaki. Meus sinceros agradecimentos em nome da família Tamaki a todos que tiveram o privilégio de conhecer esse gigante, porém sutil, Tio Tamaki. まずこれまで玉木を支えてくださった皆様に感謝申し上げます。また7月6日に逝去してからは多くの皆さんからの私たち家族への慰めのお言葉をいただきましたことを心よりお礼申し上げます。この世で果たすべき務めを終え天に迎えられ、今は体の痛みや苦しみからも解放され、平安のうちに主と共に喜び楽しんでいることと信じています。そして私たちは主が彼のうちに始められた御業を受け継ぐ者として生きることができるように望みます。彼を見送った時に思い浮かんだ言葉が次の聖書の言葉です。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき工程を走り尽くし、信仰を守り通した。テモテの第2の手紙、4章7節。Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que apoiaram e ajudaram o meu marido nesses anos todos. Além disso, gostaria de agradecer de coração a todos por todas as palavras de conforto que nós familiares recebemos desde o falecimento no dia 6 de julho. Acredito que ele finalizou todo o seu trabalho aqui na Terra, foi para o céu e hoje está livre de toda dor e sofrimento e desfrutando da alegria com o Senhor em paz. Espero que possamos viver como herdeiros do trabalho que o Senhor iniciou com o meu marido. A palavra que veio em mente no momento da despedida foi o seguinte versículo da Bíblia: Combati o bom combate, terminei a minha corrida, conservei a fé. 2 Timóteos, capítulo 4, versículo 7. Muito obrigado por tudo. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, para que a gente possa, com os exemplos do nosso querido Reverendo Tamaki, continuar a nossa peregrinação terrena, até que um dia nos encontremos todos juntos. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco, e conosco habite eternamente. Amém.